Estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos sobre o livro de Gênesis. Posteriormente, vamos analisar o capítulo 2. Porém, hoje será uma aula de conexão entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Por que uma conexão? Porque o autor sagrado, o autor inspirado, ele trabalha alguns conceitos no capítulo 1 que vai fazer alguns... Ele vai inserir, acrescer algumas palavras no capítulo 2 para mostrar que a revelação de Deus ela é progressiva. E muitas vezes esse acréscimo da palavra, aquele adendo, o que ele vai colocando a mais para mostrar essa revelação progressiva, passa desapercebido aos nossos olhos. Então, é chamado esta aula de conexão entre os capítulos 1 e 2, para poder chamar a sua atenção, um detalhe sobre isso, o que acontece no capítulo 1, qual a palavra que é acrescida, e claro, no momento oportuno vamos estar desenvolvendo essa palavra, esse conceito, do contrário ficará totalmente inefável aqui o nosso entendimento. E para fazer essa conexão entre os capítulos 1 e o capítulo 2, precisamos fazer uma recapitulação. Então, nós vamos recapitular aqui o capítulo 1, o que nós vimos até o momento, e, dando sequência ao nosso estudo, vamos prosseguir para o capítulo 2. Então, o que é importante também estarmos atentos. O capítulo 1 fala de algo genérico, como se fosse um exemplo bem grotesco da minha parte, como se fosse um funil. Funil tem aquele gargalo, aquela parte superior bem maior, e quando vai afunilando, o funil você vai descendo, ele vai afunilando e fica aquele biquinho. Ou seja, a revelação de Deus aqui em Gênesis é esse gargalo do funil, e a essência é a segunda vinda do Messias. Ou seja, do davar de Deus, do verbo de Deus, do logos de Deus. Podemos observar que no capítulo 1 de Gênesis, Moisés faz uma divisão bem estruturada, ou seja, do geral para o específico. O relato da criação é dividido em duas partes, a saber, o estado informe e o incompleto da terra quando a história tem início, o famoso tohu vohu lá de Gênesis, sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1. O movimento de cada parte revela uma progressão dentro da criação. A primeira parte separa o caos informe em esferas estáticas. A segunda parte visa a proteção da vida e são completadas com os movimentos do Sol, Lua e criaturas viventes. O Sol e a Lua governam as trevas, enquanto a humanidade, Adão e Eva, governam a Terra. Cada parte progride do céu para a Terra e termina com a Terra produzindo. Na primeira parte, a Terra produz vegetação. Na segunda, a Terra produz animais. O número de atos criativos também aumenta dentro de cada quadro. Observe. De um único ato criativo, temos. Observe que cada dia da criação, os primeiros dias, tem o seu equivalente nos dias posteriores. Então, no dia 1, o que é equivalente ao dia 1? O dia 4. Observe que no dia 1 nós temos aqui a luz, no dia 4, luzeiros. Observe que no dia 2, o equivalente do que Deus cria no dia 2 é o que ele cria no dia 5. Firmamento, céus e mares, habitantes, aves e peixes. E do dia 3, o dia 6, terra seca e vegetação, animais terrestres e seres humanos. Dentro do primeiro quadro, há movimento simples de luz para as trevas, de firmamento para a vegetação. Dentro da segunda parte, há uma erupção de energia cinética, ou seja, Sol e Lua cruzam o céu. Aves
e peixes enxameiam o ar e mar. Animais terrestres vagueiam pelo solo. Por fim, chegamos ao final do ato criativo de Deus. É notório que a existência de Deus não é explicada. Ele é autoexistente. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, ele é um Deus atemporal. Ele não sofre a passagem do tempo. Ele não é pego de surpresa, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. O caráter de Deus emerge por intermédio de sua atividade íntima com a criação. A transcendência de Deus é ecoada pela frase reiterada: e assim fez Deus. Todo o relato é estruturado para comunicar a onipotência e a transcendência do Criador. O ato criativo de Deus é concluído no sétimo dia com o descanso do Eterno. Observe que o nosso descanso aqui está entre aspas. Por quê? Porque nós temos uma aula anterior chamado aqui o descanso de Deus. E para uma melhor compreensão é necessário ouvir aquela aula para entender o que é descanso. Ou seja, qual é a diferença de descanso em Gênesis capítulo 1 e 2, ou seja, o descanso do sétimo dia, que vai aparecer no capítulo 2 e seguinte, com o descanso de Gênesis capítulo 20. No capítulo 1, Deus é definido de maneira sublime, grandioso e impressionante. O termo hebraico usado é Elohim. Esta palavra fala da majestade, da soberania e do espetacular poder divino. Apenas com palavras, Deus trouxe todo o universo e tudo que nele há à existência. Ele diz que cada parte do mundo que havia criado era boa. No capítulo 2, que será estudado posteriormente, apresenta um quadro de um Deus pessoal, tendo como foco o detalhe da criação do homem e da mulher. Observe que aqui nós temos o Deus pessoal já em destaque. E vamos descobrir logo mais o porquê desse destaque. De toda criatura existente, quer nos céus ou na terra, só o ser humano reflete a imagem de Deus. Por que ênfase nesse só o ser humano reflete a imagem de Deus? Porque aquele tópico de Gênesis, capítulos 26 e 27, aquele plural, façamos o homem, haverá um grupo de estudiosos que vai se dividirem quanto ao entendimento daquele plural. Uns vão afirmar que Deus está falando com anjos, façamos o homem. Por isso a ênfase que, tanto nos céus ou na terra, só o ser humano reflete a imagem de Deus e mais ninguém. Anjos não reflete, nenhuma outra criação reflete, apenas o ser humano reflete esta imagem, a imagem do Criador, a imagem do Eterno. No capítulo 2 em diante, Elohim se faz conhecer pelo seu nome pessoal. Agora, aquele destaque anterior sobre um Deus pessoal, vamos descobrir agora o porquê. Esse Deus pessoal, existe um chamado tetagrama, ou seja, 4 letras para tratar desse Deus pessoal. Essas 4 letras são a letra Y, H, W, H. A pronúncia não há uma unanimidade quanto à pronúncia. Um vai dizer que se pronuncia Yahweh, Yahweh. Outro vai dizer que se pronuncia Yahvé. Outros vão dizer que se pronuncia Javé.
Enfim, o que importa, o que é comum aqui é que é um tetagrama, que são essas 4 letras do nome de Deus, o nome pessoal de Deus. Observe que no capítulo 1, Deus é apresentado como um ser poderoso, majestoso, sempre Elohim. No princípio criou Elohim céus e terras, e disse Elohim. Agora no capítulo 2 vai aparecer um título a Deus, um nome de Deus agregado, ou seja, somado com Elohim. E as traduções mais antigas vai trabalhar esse tetagrama, traduzindo para o nosso português, o nosso idioma, com as iniciais maiúsculas, todas elas, que é traduzida como Senhor. As mais modernas, ou algumas outras traduções, vai trazer apenas a inicial maiúscula, o S maiúsculo. Sempre que você vê na sua Bíblia uma inicial maiúscula, ou todas com fontes uncial, ou seja, toda maiúscula Senhor, é a tradução dessa palavra Yahvé. Ou o tetagrama YHWH. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis não foram escritos com termos da ciência moderna, nem foi escrito com os termos científicos da antiguidade. Os primeiros capítulos de Gênesis revelam a identidade de Deus como Criador em uma linguagem que faz sentido para todo o leitor ou ouvinte em todas as épocas. O objetivo desses capítulos é deixar bastante clara uma única verdade. Há somente um Deus que criou os céus e a terra, isto é, o universo, e tudo o que neles existe. Antes de finalizarmos esta reflexão, dessa conexão entre o capítulo 1 e o capítulo 2, quero que você estude essas duas palavras. Antropopatismo e antropomorfismo. Essas duas palavras, ela têm uma relevância tão grande na compreensão das Escrituras, não é só do capítulo 2 do livro de Gênesis, é de toda a Bíblia, que eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, aquela Bíblia de estudo, Bíblia que eu chamo Bíblia de ralo, seja ela impressa ou digital. Se for digital, coloca lá nas primeiras páginas da sua Bíblia uma anotação, antropopatismo e antropomorfismo. Nós vamos trabalhar com o conceito do que são essas palavras, ou seja, qual a sua origem, qual o significado. Por quê? Por falta do entendimento dessas duas palavras, para uma melhor compreensão de todas as Escrituras, eu conheci muita gente que decaiu da fé, que alega que a Bíblia se contradiz exatamente por falta desse conceito que nós vamos trabalhar agora. Então, antropopatismo. Que é? Qual a sua origem? Aqui, para nós, em língua portuguesa, é uma única palavra. Antropopatismo. Essa palavra tem sua origem grega e é uma palavra composta. Composta por quê? Composta aqui, ó, antropós. A palavra grega antropós, ela significa homem. Não homem como macho da espécie, mas como ser humano. Então, antropopatismo significa antropós, homem, e patos, sentimentos. Então, é linguagem humana, sentimentos humanos aplicado a Deus. Antropós, homem. Patisma, sentimentos. Então, são sentimentos humanos aplicado a Deus. Ou uma definição mais técnica é a atribuição de sentimentos humanos a qualquer coisa não humana, como objetos inanimados, animais, poderes da natureza, seres espirituais e, o nosso contexto, o próprio Deus. E o que isto significa? Vamos agora, se for o primeiro contato com essa
essas duas definições, antropopatismo e antropomorfismo, eu vou dar alguns exemplos de antropopatismo para elucidar aqui esse termo técnico. Gênesis capítulo 6, verso 6, diz assim: Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Observe que nesse texto nós já temos um antropopatismo e um antropomorfismo, que nós vamos trabalhar depois. Antropomorfismo, antropós é a mesma definição aqui, é humano, homem, linguagem humana. E morfismo, que vamos ver logo mais, que é a forma, ou seja, antropopatismo, sentimentos. Aqui, anatomia. Colocamos, transferimos para Deus algo que é humano, terreno. Olha o que diz aqui Gênesis 6:6. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem? Mas Deus não sabe todas as coisas? Deus não é onisciente? Como pode um ser, uma pessoa onisciente, se arrepender? Se ele é onisciente, ele não sabe o que vai acontecer antes que ocorra? Então, o que significa esse texto de Gênesis 6:6 que Deus se arrependeu? Afinal, nós sabemos que Deus não se arrepende, porque ele é um ser que sabe todas as coisas antes que as coisas ocorram. Isso é um dos atributos divinos, a onisciência. Então, o que é arrependeu-se Deus? É uma linguagem antropopática, ou seja, é um sentimento humano. Como que o homem muda de ideia? Quando ele se arrepende. Nós pegamos esse conceito, agora nós partimos da criação para o Criador. Gênesis capítulo 1 é o Criador que dá origem a todas as coisas e faz tudo. Agora, quem está dentro da criação vai pegar seus próprios sentimentos, sua própria anatomia e vai, como figura de linguagem, aplicar isso ao Criador. Por que nós temos que estar atentos a essas duas palavras, antropopatismo e antropomorfismo? Porque tem pessoas que vai ler nas escrituras dizendo assim que Deus é um Deus, dependendo da tradução que você utiliza, que Deus é um Deus ciumento. Aí falar ciumento é uma doença, ciumento é uma patologia. Deus é um Deus ciumento? Como? Eu não admito isso. Então, se você soubesse que era uma linguagem, uma figura de linguagem, um antropopatismo, o escândalo não ocorreria. Você seria sarado dos seus próprios sentimentos quando aplicamos sentimentos humanos ao nosso Deus. E antropomorfismo é coração, Deus tendo coração. Coração serve para quê? Para bombar o sangue. Deus tem sangue? Deus tem um corpo humano como o nosso? Que é a segunda linguagem que veremos logo mais, o antropomorfismo. Nesse momento, estamos dando exemplo de antropopatismo. Observe de novo aqui Provérbios 6:16, um outro exemplo de antropopatismo. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Aborrecer, entristecer, deixar ele fora do sério, tirar Deus do sério. E a sétima, a sua alma abomina. Estas coisas aborrece o Senhor. Deus se aborrece. Aborrecer, ficar aborrecido, não é quando nós esperamos algo de alguém e essa pessoa faz algo diferente do que nós esperávamos. Ele fala, olha, fiquei muito triste, estou aborrecido com esse seu comportamento. Que figura de linguagem é essa que aparece em Provérbios 6:16? Antropopatismo. Sentimentos humanos sendo colocado, aplicado à pessoa de Deus. Mais um exemplo de antropopatismo. Ezequiel 13:3. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para consumir. Deus está irado. Deus se ira. Esse sentimento de ira não é um sentimento humano pós-pecado? Então, o que significa Ezequiel 13:13 aqui? Que Deus está irado. Qual é a figura de linguagem por trás disso? Antropopatismo. Agora, vamos definir a linguagem antropomórfica.
qual é a etimologia dessa palavra também, assim como antropopatismo, é uma palavra apenas em nossa língua, em língua portuguesa, mas na sua origem, na origem grega, ela é uma palavra composta, assim como antropopatismo. Antropomorfismo é antropo, quer dizer humano, forma humana, e morfê quer dizer forma, forma humana. Ou seja, quando nós aplicamos formas humanas a Deus. Essa seria a interpretação dessa palavra mais singela. E a interpretação mais técnica é a atribuição de qualidades humanas ao ser divino, ou ideia de que Deus ou os deuses têm alguma espécie de formato similar à anatomia humana. Sabe que Deus anda, que Deus pega, que Deus toca, que Deus tem coração, que Deus tem nariz para cheirar o sacrifício, e subiu as narinas do Senhor como cheiro suave, e que Deus sentiu o cheiro suave daquele sacrifício. Agora que você se propôs a estar aqui no THI estudando teologia, então você vai fazer como diz o apóstolo Paulo. Quando era menino, pensava como menino. Agora que estou dando o passo para o crescimento da fé, pensarei como adulto, como homem, como mulher, como uma pessoa adulta sobre as Escrituras Sagradas. Exemplo de antropomorfismo. Vimos os exemplos anteriores de antropopatismo, sentimentos humanos aplicado a Deus. Agora são anatomias humanas aplicado a Deus. Deus tendo um coração, Deus tendo narinas que aspira o cheiro suave do sacrifício. Lá em Levítico, quando o animal é ofertado, lá no altar de bronze, no altar de sacrifício, o animal era colocado lá dentro, jogado lá dentro, após todo aquele preparo que o livro de Levítico retrata. E a, a, quando lança o animal no altar do sacrifício, o animal inteiro ele é queimado, ele é sapecado, o que foi colocado no altar do sacrifício. E o texto sagrado vai dizer que aquilo subia como um cheiro agradável. Cheiro. Quem sente o cheiro? As narinas. Antropomorfismo. Anatomia humana, nariz, sendo colocado agora na pessoa de Deus, na pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Trindade. Agora vejamos, quando você, quando eu, quando nós fazemos um churrasco e a carne queima, a carne queimada, ela tem um cheiro agradável ou um cheiro de carne queimada? Então, se você soubesse que isso é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo, o texto bíblico, lá de Levítico, e posteriores, ficarão mais claro? Agora que eu sei que existe a língua antropopatismo e antropomorfismo, uma é sentimentos humanos aplicados a Deus e a outra é anatomia humana aplicada a Deus? Porque quando nós estamos num churrasco e a carne queima, se você tiver animal próximo, como o cachorro, você fala assim: essa carne está queimada, joga para o cachorro, eu não quero. Ou, se você for uma pessoa mais zelosa ainda, você fala: essa carne está queimada, não serve para mim nem serve para o cachorro, coloca aí no cantinho que vai para o lixo. Por que você acha que uma carne queimada, o texto bíblico, o texto sagrado, vai dizer que sobe como um cheiro suave ou como um cheiro agradável ao Senhor? Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus tendo olhos para enxergar. Como é que Deus vê o mundo? Como é que o texto bíblico vai trabalhar isso? Que Deus tem olhos para ver o que acontece aqui. Senhor, atenta os teus olhos para nós. Senhor, lembra-te. Deus esquece? Figura de linguagem. Lembrança, memória, antropomorfismo. Ou seja, os olhos do Senhor. Será que realmente Deus precisa de olhos, sendo Deus onisciente, onipotente e onipresente, que sabe todas as coisas, que já escreveu o fim desde o início? Lá no texto de Apocalipse nos diz que o Cordeiro de Deus, da tribo de Levi, o leão da tribo de Judá,
o leão da tribo de Judá, morreu antes da fundação do mundo? Olha como o nosso Deus é um Deus grandioso. Como nós vamos limitando o nosso Deus? Os olhos do Senhor. Pergunto, você acha que Deus tem olhos como nós imaginamos, assim? Igual o seu, igual o meu? Nesse formato? Nisso tudo? O que a- o autor ou escritor sagrado quis dizer quando ele usou essa expressão? Uma linguagem antropomórfica? Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Observe, assim diz o Senhor. Observe que Deus fala. Agora a pergunta, lá no capítulo 1, disse Deus. Capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus. E tal coisa aconteceu. E diz que na virada do dia Deus vinha até o jardim. Vamos ver depois que Deus chega e vai dizer: Adão, onde estás, Adão? Então Deus fala. Pergunto para você, agora com essas duas imagens aqui, antropopatismo e antropomorfismo. Deus tem boca? Como nós imaginamos, assim num formato que nós estamos habituados? E se Deus não tem boca, qual é a linguagem que está sendo usada aqui em Isaías 61 para dizer que Deus fala? Assim fala o Senhor me disse. Como é que Deus fala? É uma voz externa, como um amigo fala ao outro, a gente fala assim, não entendi, teve um barulho aqui que atrapalhou a minha audição. Pode repetir? Fala de novo, você falou baixinho. É assim como Deus fala. Deus fala de fora para dentro? Ou Deus fala de dentro para fora? Ou Deus fala para dentro? Deus se comunica com o nosso espírito, e o nosso espírito com o nosso intelecto, e o nosso corpo manifesta. Como Deus fala? Você precisa responder essa pergunta para não fazer uma interpretação equivocada das Escrituras. Aí diz que o céu é o meu trono. Trono é uma cadeira. Deus precisa sentar. Deus fica quanto tempo em pé, já que ele tem eternidade para ele? Ele vive dentro de um ambiente chamado eternidade. A eternidade cansa? O que é o trono? Um rei humano? Lembrando que nós estamos analisando apenas a figura de linguagem, não o texto de Isaías. Estamos analisando aqui em Isaías 66, verso 1, qual a figura de linguagem está sendo utilizada aqui, aplicada para Deus, que é o antropomorfismo. Formas de anatomia humana aplicado a Deus. Então, Deus precisa sentar no trono para reinar? Mas e o texto de Atos que diz que Jesus está sentado à direita de Deus? Que figura de linguagem é essa? Antropopatismo ou antropomorfismo? E diz que, se não bastasse, ele tem a terra como o estrado dos seus pés. Ou seja, um local para descansar os pés, para ficar no nível. O universo inteiro. É isso mesmo que o texto está dizendo? Ou essa figura de linguagem consegue dilatar o nosso entendimento para irmos além do que estamos aqui analisando, o que o texto sagrado, inspirado, está nos revelando? E, por fim, 1 Pedro 5,6, um exemplo de antropomorfismo. Humilhai-vos, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Agora Deus tem mão. Deus tem narinas para aspirar o cheiro suave do sacrifício. Deus tem um coração no texto sagrado. De novo, Deus é espírito. Deus não é humano. Para que serve o coração? Para bombar sangue. Para que serve uma carne lá no altar de sacrifício, uma carne queimada? Qual é a função de uma carne queimada? É ter um cheiro agradável? Não. Então, o que o autor sacro está nos dizendo? Agora diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Mão. Então, ou seja, agora Deus tem mão para tocar, tem mão para esmagar os inimigos, Deus tem mão para nos segurar na concha da sua mão. O que isto significa? Que figura de linguagem é essa aplicada ao eterno? Antropomorfismo. Então,
fica aqui a sugestão para que você pegue a sua Bíblia e anote na capa da sua Bíblia essas duas figuras de linguagem. Se possível, volta ao vídeo lá, dê pausa, pega os versículos bíblicos. Tem muito, mas tem muito mais versículo bíblico. E como eu desenvolvo isso, Oséias? Uma sugestão. Um bom dicionário bíblico vai trabalhar essas figuras de linguagem. Fica como sugestão aqui, eu vou deixar duas obras. Citarei duas obras. De novo, sugestão. Se você já tem um livro que já tem essas definições, enciclopédia, essas coisas todas, não precisa comprar. Se você não tem e quer manter uma biblioteca, se você tem uma Bíblia que já traz aquelas concordâncias, dicionário no encarte, lá no finalzinho da sua Bíblia, talvez já tenha. Nós temos aqui uma edição de bolso do Dicionário de Estudos Bíblicos da Editora Vida. O nome da obra é Dicionário de Estudos Bíblicos, edição de bolso da Editora Vida. Lá também vai trabalhar bastante conceitos teológicos, você pode adquirir. Outro aqui que já é algo mais pesado, um pouco mais caro, a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, R.N. Champlin. São 6 volumes. Essa é uma da enciclopédia, do material existente, das enciclopédias existentes que você precisa ter na sua biblioteca. Quer você esteja começando, quer você já esteja há muito tempo nessa vereda, nesse caminho dos estudos bíblicos, e que você precisa ter realmente um material de peso para pesquisar, para estudar. Então, para finalizarmos esta conexão entre o capítulo 1 e o capítulo 2, vou retomar de forma técnica aquela definição que nós vimos do antropopatismo e do antropomorfismo. Que é antropopatismo, de forma singela, sentimentos humanos aplicado a Deus. Que é antropomorfismo, de forma singela, anatomia humana aplicada a Deus. Olho, boca, coração, nariz, anatomia. Tudo que um corpo humano tem, Deus terá, o Espírito Santo terá. E quando que tudo isso que é uma figura de linguagem, vai se tornar real? Quando o Davar de Deus, o Verbo de Deus, o Logo de Deus encarnar. Então, o que era figura de linguagem se tornará real. E assim como diz lá em 1 João, aquele que nós vimos, ouvimos e tocamos, é este que vos anunciamos. Então, ele é real. E antropopatismo, de forma um pouco mais técnica, que eu sugiro que você coloque esta definição na capa da sua Bíblia, no seu caderno de estudos, que é: antropopatismo é, dois pontos, a atribuição de sentimentos humanos a qualquer coisa não humana, como objetos inanimados, animais, poderes da natureza, seres espirituais e, claro, aqui no nosso contexto, sentimentos humanos aplicados a Deus, seres espirituais e Deus. Como que eu posso aplicar um sentimento desse, coisas inanimadas? Por exemplo, quando você chega e diz assim que o sol ou a lua, as estrelas sorriram para mim. Sorrir é um sentimento de felicidade, de alegria. Ele não tem boca. Não... Como é que o sol pode sorrir? Quando, agora, antropomorfismo. Dois pontos. Antropomorfismo é, dois pontos, atribuição de qualidades humanas ao ser divino, ou a ideia de que Deus ou os deuses têm alguma espécie de formato similar à anatomia humana. Lembra do sonho de José, antes de ser vendido pelos seus irmãos para o Egito? Lembra que ele vai sonhar com os feixes de lenha que se dobram? Para se dobrar não tem que ter joelho? Para ter joelho tem que ter pé? Que figura de linguagem é essa? Por isso que eu disse que essas duas figuras de linguagem, antropopatismo e antropomorfismo, têm que estar impregnado, enraizado aqui, na sua mente, em nós. Para quando você se deparar com um texto que aparece essas figuras de linguagem, você possa compreender que são figuras de linguagem. Não é algo real, dizendo aplicado ao nosso Deus. É uma figura de linguagem para dilatar o nosso entendimento, ampliar a nossa compreensão de um Deus tão grande, tão poderoso,
Um Deus tão grande que a eternidade praticamente não comporta. E esse Deus coube num ventre materno e nasceu como um bebê. É esse Deus tão grande que se humilhou, se transformando em forma humana, que nasceu, andou por esse mundo, morreu, sofreu por você, por mim, por toda a humanidade. Morreu, ressuscitou, está sentado ao trono e voltará. A Ele, a toda a honra e toda a glória. E a você, parabéns, porque você não se cansa de buscar conhecê-lo cada vez mais e mais, através da sua palavra revelada. E aqui fica essa nossa conexão, essa nossa recapitulação do capítulo 1, para juntos prosseguirmos o nosso estudo no capítulo 2. Até mais. Até lá.